Olá pessoal, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês de novo. Bora para o nosso segundo encontro, em que a gente começa a falar aqui sobre tempos verbais do presente. Por que essa escolha do tempo verbal que versa acerca do presente? Porque nos textos técnicos, geralmente, tratam de coisas da atualidade, sabe assim? Então, você vai ter alguma coisa do passado, mas reinam os tempos verbais, principalmente do Simple Present e Present Continuous, que é para contar coisas da atualidade. Aliás, as provas de língua inglesa dos concursos públicos, em geral, são temas de atualidade, tá certo? Mas na questão dos textos técnicos, trabalham muito esses tempos verbais. Então, veja só, eu tenho aqui um conceito para você, porque quando a gente olha para o Simple Present, as pessoas pensam assim, não é raro isso acontecer comigo. Ah, professor, presente é o que está acontecendo agora, né? O presente é o agora e o agora indica aquilo que está acontecendo. Não. No inglês, não. Quando você olha para esse tempo verbal Simple Present e você acha que ele indica algo que está acontecendo, você cometeu um erro conceitual. O que é um erro conceitual? É ter um conceito, ou seja, uma ideia errada acerca de alguma coisa. Por exemplo, quando a gente é criança, adolescente, a gente estuda lá no ensino médio, a gente faz aula de física. Você lembra mais ou menos das aulas de física? Você aprendia lá sobre movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, lembra? Aí o professor fazia uma pergunta capciosa. Ele dizia assim, galerinha, vamos lá, o que é aceleração? E a gente, na nossa ingenuidade, puxava o conceito da vida real, né? Que na verdade está errado. Você nunca pode trazer informação da vida real para o meio acadêmico, e sim o contrário. Porque não funciona assim, as coisas têm conceitos próprios. A língua inglesa tem conceitos próprios. E nós aí estudamos aqui à luz do próprio inglês, sem ficar comparando com o português, tá? Então o que acontece? Olha só, quando o professor pergunta de maneira capciosa, o que é aceleração? Aí eu lembro que eu pensei assim, bom, aceleração, quando meu pai acelera o carro, a velocidade aumenta. Aceleração é aumento de velocidade, tio? O professor falava, bucha, não é. Porque para física, a palavra aceleração, a aceleração tem um conceito próprio. A aceleração é variação de velocidade, para mais ou para menos. Quando você diminui a velocidade do teu carro gradativamente, o nome do movimento é movimento acelerado retardado, porque retardou a velocidade. Então veja, um corpo só não tem aceleração quando ele está parado, ou quando ele está em velocidade constante. É isso. Então, achar que aceleração é aumento de velocidade é um erro conceitual. Achar no inglês que o presente indica o que está acontecendo é um erro conceitual. Ele vai indicar 4 coisas, meu irmão, 4 coisas diferentes. E nenhuma delas é o que está acontecendo agora. Então eu quero te mostrar qual é a cara do Simple Present, para você bater o olho no texto e falar, ah, isso é Simple Present. E uma coisa você já vai saber, não indica o que está acontecendo agora. É por isso que a gente faz um estudo fundamentado na gramática. Quem acha que aspectos gramaticais não interferem na interpretação está redondamente enganado, eles nunca tiveram separados, nunca. E agora as bancas voltam a cobrar a gramática de maneira mais pontual. Além de tudo, eu já estou te ajudando nisso. As bancas querem saber nomes das estruturas, para que serve, nomes dos tempos verbais, querem saber. Então vamos lá. Quem é o Simple Present? Ele não é o que está acontecendo agora, tá? Achar isso é um erro conceitual, você já sabe. O Simple Present é um tempo verbal que é mais usado para falar de coisas que acontecem habitualmente. O que eu quero dizer com isso? Ações que se repetem. Ou verdades absolutas. O que eu quero dizer com isso? Fatos. Um fato. Mas eles podem ainda indicar o futuro ou o passado. Tem noção? Eu posso ter uma estrutura de presente na minha prova que está indicando o futuro ou que está indicando o passado. Então vamos ver como é que isso funciona. Pode-se dizer de maneira mais generalizada que temos 2 tipos de verbos em inglês. E é bem isso mesmo, tá? Olha só. Basicamente, no inglês, assim, geral, e de maneira bem en passant, bem rasa, bem superficial, eu posso dizer que no inglês eu tenho 2 tipos de verbos só. O to be e o resto. O to be e o resto. O to be e o resto. Olha a importância desse tal do verbo to be. E nesse tempo verbal que a gente está estudando hoje, eles são usados separados. Não posso pegar o verbo to be no presente e usar juntamente com outro verbo também no presente. Dá o que eu chamo de choque gramatical, conflito, confronto. Ou, conjunção alternativa, ou você usa só o verbo to be no presente, ou você usa os outros verbos. Shunto não dá, shunto não pode. Vamos perceber isso aqui, ó. Verbo to be vem separado. O que eu sei do verbo to be? Eu sei que o verbo to be significa no português 2 coisas. Ele é o verbo ser ou estar. De modo que quando eu digo I am, e essa coluna toda aqui é forma contraída só. É só quando eu aperto eles 2 juntos, vai nascendo isso aqui, tá? Ei, eu não mandei trocar? Tá, olha só. Então o que acontece?
Quando eu digo I am, eu posso estar dizendo no inglês duas coisas ao mesmo tempo. O que está acontecendo? Vamos lá. Eu posso estar dizendo eu sou, ou eu posso estar dizendo eu estou, com o mesmo verbo, mas credo, com o mesmo verbo, percebe? O mesmo verbo. Alguém não gostou de mim aqui, está mudando meu slide. Tá. Então o que acontece? Esses carinhas que você está vendo aí, ó, I am, you are, he is, she is, it is, esses são os verbos to be. E esse raciocínio que eu acabei de fazer com I am, ele funciona com todo o resto. Então quando eu digo he is, eu posso estar dizendo ele é ou ele está. Quando eu digo you are, eu posso estar dizendo você é ou você está. Ou no plural, vocês são ou vocês estão. E como é que eu vou saber a diferença? Se num único verbo eu tenho duas traduções tão distintas no português, como que eu sei quando o verbo to be é o verbo ser ou o verbo estar? Isso mesmo, pelo contexto. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Eu trouxe duas frases para você. I am a doctor. Tá vendo aqui, ó? Então nesta frase aqui, ó, eu tenho o mesmo I am que eu tenho aqui embaixo. Mas qual é a melhor tradução? Qual é a melhor tradução para essa primeira frase? Quando eu digo I am a doctor, a melhor tradução, sabendo que o verbo to be tem duas traduções, é eu dizer eu sou um médico ou eu estou um médico? Acho que você já sabe. E quando eu digo tired, que quer dizer cansado, a melhor tradução é eu sou cansado ou eu estou cansado? Pois é. Então, como é que eu sei qual é qual? Gente, pelo contexto de cada frase. Nas duas primeiras, lógico que faz mais sentido traduzir a primeira frase como eu sou um médico. Lógico que faz mais sentido traduzir como eu estou cansado, certo? Agora, vamos pegar outro exemplo só para a gente praticar mais um pouquinho, só que com are. Veja, o mesmo they are aqui, ó, tá aqui. Mas vamos ver se eles são iguais? Sabendo-se que a palavra students significa alunos, estudantes, a melhor tradução é they are students. Eles são alunos ou eles estão alunos? E na frase de baixo, sabendo-se que worried about the test significa preocupados com a prova. A melhor tradução é eles são preocupados com a prova ou eles estão preocupados com a prova? Então veja, num primeiro momento, se você não estiver acostumado com isso, você vai perceber que você vai ter que forçar um pouco o raciocínio. Depois fica muito automático. Vai por mim. Se você não está acostumado com o inglês, você vai perceber que depois você começa a usar o verbo to be de maneira tão automática que você nem se dá conta do porquê que está usando certo. Mas precisa ter esse envolvimento com o idioma, devagarinho lendo uma coisa em inglês aqui, outra ali, se envolver com o idioma. E se você não estiver na cidade de Curitiba, pode fazer um curso presencial na tua cidade, um curso de inglês mesmo. Vai te ajudar muito, tá certo? Agora vamos lá. Verb to be, como é que funciona a estrutura? A palavra form, ela pode significar forma, ela pode significar formulário, desses que você preenche, mas ela também significa estrutura gramatical. Qual é a estrutura do verbo to be? O verbo to be é um cara muito especial porque ele faz tudo sozinho na frase. O verbo to be tem 4 características que são sensacionais. A primeira, ele é altamente independente, ele faz tudo sozinho. Se é para fazer negativa, ele vai para negativa sozinho. Se é para fazer pergunta, ele passa para frente da estrutura, porque no inglês, em toda pergunta no inglês, alguma coisa passa para frente, tá? Então no inglês, quando eu quero fazer uma pergunta, alguma coisa tem que ir para frente da estrutura. No português não é assim. A gente quer fazer uma pergunta, a gente só muda a entonação da nossa voz, né? Ela é bonita. Na mesma sequência de palavras eu posso falar, ela é bonita? Veja, é a mesma sequência, mas eu fiz o quê? Eu dei uma entonação de pergunta. No inglês, não. No inglês, em toda pergunta, alguma coisa passa para frente, tá bom? Agora, veja. Quando eu estou tratando com o verbo to be aqui, ó, veja como é que ele funciona. Na afirmativa, ele está na afirmativa. Na negativa, ele passa para negativa. E na pergunta, ele passa para frente. Tá vendo aqui, ó? Então fica, I am tired, eu estou cansado. Pode ser eu estou cansada também. I am not tired, é a negativa. E na pergunta, am I tired? Eu tô cansado? E ó, esse mesmo pedaço de pergunta tá aqui dentro, igualzinho, consegue perceber? Ó lá, ó. Am I tired? Am I tired? Eu quero te mostrar com isso que toda pergunta básica gera uma pergunta complexa. É só colocar na frente um pronome interrogativo. Quando eu tenho uma pergunta básica, tipo, am I tired? A resposta é yes or no, sim ou não. Tô cansado? Acho que tô. Não, não tô. É isso. Agora, quando eu digo, why am I tired? Eu fico refletindo, nossa, mas por que eu tô tão cansado? Aí, o pronome interrogativo gera uma pergunta diferente, porém com a mesma estrutura. Tá certo? Isso acontece em tudo no inglês. Tudo vai seguir esse padrão. Tudo. Essa é a grande vantagem do inglês. Tudo é muito padronizado, tá? Agora, vamos lá.
Aqui eu tenho outros exemplos, porque a gente fez exemplo com am, agora vamos fazer exemplo com is. She is beautiful. Ó, para fazer a negativa, só passei para isn't. Para fazer pergunta, o is passou para frente. Tio Rê, eu poderia passar o isn't para frente e fazer uma pergunta negativa? Claro que pode. Eu posso dizer, ela é bonita, ela não é bonita, e aí perguntar, ela é bonita? Mas dá para passar o isn't para frente e perguntar, ela não é bonita? Claro que é possível. Agora também funciona a mesma coisa com o are. We are lost. Nós estamos perdidos. Na negativa só mexo nele, na pergunta ele passa para frente e claro que o aren't também poderia passar. Tudo bem? Essa estrutura é a cara do verbo to be. Agora, por que ele é tão importante? Primeiro, ele é importante porque ele faz tudo sozinho na frase. Segundo, esse cara cria tempos verbais. Não posso te mostrar isso agora porque vai te confundir. Mas o verbo to be é responsável por criar tempos verbais que só existem com ele. Terceira característica é que ele possui duas traduções, que são coisas completamente diferentes no português, ser ou estar, mas que no inglês você vai saber a diferença pelo contexto da frase. E tem uma quarta característica, que é em nível de curiosidade, que é assim, ó. Quando você aprende o verbo to be, tá? Quando você aprende o verbo to be serve de porta para você aprender outros idiomas mais fácil. Sabe por quê? Porque nas outras línguas também tem verbo to be. Como assim, tio Rê? Quando eu digo I am, eu posso estar dizendo eu sou ou eu estou, certo? Eu posso dizer assim, I am tired, eu estou cansado. Então tá bom. Mas eu posso dizer I am a teacher, eu sou um professor. Concorda? Daí, nesta frase, o mesmo I am significa eu sou. Então tá bom. Mas você sabia que em outros idiomas existe também verbo to be? Por exemplo, no italiano. O italiano tem verbo to be. Como assim? Verdade. Quando no italiano o cara fala pra você assim, ó, io sono, tu parli italiano anche? Vem cá, canetinha. Ó, quando você fala io sono, você pode estar dizendo eu sou ou eu estou. Meu, aprender verbo to be te abre portas para aprender outros idiomas. Mas como é que eu vou saber a diferença no italiano? Ué, pelo contexto. Quando eu digo io sono un insegnante, eu sou um professor. Quando eu digo io sono stanco, eu estou cansado. Que é a mesma coisa no francês, sabia disso? Vamos pegar outra cor aqui, ó. Se no francês você disser je suis, que você não pronuncia o último S, você está dizendo eu sou ou eu estou. Meu Deus! Mon Dieu, qu'est-ce que c'est la différence? Ué, a diferença é o que você fala. Por exemplo, contexto. Je suis un professeur. Eu sou um professor. Je suis fatigué. Eu estou cansado. Je suis très fatigué. Eu estou muito cansado. Então é isso. Então essa é só uma curiosidadezinha. Vamos aos outros verbos no inglês, tá bom? Outros verbos. Deixa eu achar nosso slide. Tá aqui. Bom, eu trouxe aqui um trechinho de um texto, antes de falar dos outros verbos, só para você ter uma ideia da presença do verbo to be no presente nas provas de inglês técnico, tá? Dá uma olhadinha, eu não vou ter tempo de traduzir agora, mas nada impede que você pare esse slide e faça uma tradução aí na sua casa, tá bom? Com o auxílio do Google Tradutor, que também tem que ter muito cuidado para usar, tá? Vamos lá. Então ele diz assim, perceba a presença do verbo to be em textos da área técnica. Assembly languages, que é linguagem de montagem, né? Linguagem de montagem, eu acho que esse é o termo na parte técnica da informática, né? Então ele diz o seguinte, Assembly language is a programming language that talks fairly directly to the computer. Unlike machine language, which is what the computer understands, assembly language is mnemonic, so that it can be understood and remembered more easily by a human being. In fact, assembly language is really just machine language in mnemonic form. Então aqui ele está explicando, na verdade, o que é uma linguagem de montagem, né? Assembly languages are specific to a given CPU chip and are named after it. Example, 8080 assembly language, 6809 assembly language, etc. They are harder to program than a high-level language, but they produce programs that are more efficient and run faster. Ou seja, o que você nota aqui, ó, tá? O que você percebe nessas frases aqui? Eu vou apertar um botãozinho, você vai perceber a presença do verbo to be, ó, tudo destacado de vermelho. Quantos verbos to be você está vendo aí? E tudo no presente. Então é bem comum essa estrutura, tá? É bem comum esse tipo de coisa. E agora eu posso falar do quê? Bom, no começo da aula eu lhe disse que a gente tem o verbo to be, a minha caneta está me deixando na mão de novo, né? Eu lhe disse que eu tenho o verbo to be, e eu disse que eu tenho outros verbos, que, se a minha caneta permitir, deixa eu escrever devagar. Ah, ela não está acompanhando a minha velocidade. Other verbs, que são os outros verbos. Veja, ou um
ou outro. Sim, eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que dá para usar o verbo to be com outro verbo. O que não dá para fazer é usar o verbo to be no presente junto com outro verbo também no presente. Então não, daí não dá. Aí é ou um ou outro. Terminamos o verbo to be, ficamos com esse resto aqui que eu vou chamar de outros verbos. Quais outros verbos? Todos os outros que sobraram na língua. Veja, eles vão seguir um outro padrão, que vai ser o seguinte, tá aqui, ó. É basicamente o seguinte, para eu conjugar verbo, eu vou precisar daqueles pronomezinhos que eu já usei para conjugar o verbo to be, que são os pronomes da aula passada, que são os pronomes sujeitos, porque afinal de contas, pronome sujeito é que é usado com verbo. I, you, he, she, it, we, you, they, eu só não coloquei o you de novo porque ele já está ali em cima. O verbo to be acompanha esses caras, lembra? I am, you are, he, she, it, is, etc. Mas quando eu tenho outros verbos, funciona assim. No simple present, vou escrever o nome bem grandão aqui para você ver, existe somente nesse tempo verbal. Isso é importante, porque significa que se você vir isso, você vai estar diante dessa estrutura do simple present. Somente no simple present existe o que eu chamo de regra do S, ó, S de simple present. Toda vez que eu for conjugar um verbo, quando eu chegar aqui, ó, no he, she, it, nesta faixa do he, she, it, eu sou obrigado a acrescentar um S no verbo. E esse S não é de plural. Veja, se eu digo work, I work, you work, he, she, it works, é isso. E o restante fica tudo igual. Agora, note que se fosse português, o verbo muda toda hora. O verbo vive mudando no português, o que torna a língua portuguesa uma das mais difíceis do mundo, sabia? A gente conjuga verbo, e isso é pedreira. Então veja, quando eu digo trabalhar no português, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Já mudou 3 vezes. O, as, a. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Amos, aisão. O, as, a, amos, aisão, a gente só sabe porque decorou. Concorda? Porque na verdade, veja, cara, ninguém usa esse troço vós trabalhais hoje, né? Então veja, a gente só sabe porque decorou. No inglês o verbo praticamente não muda. Eu já tinha dito isso para você lá na nossa aula de pronomes, que aí que aconteceu na nossa primeira aula, que eu te mostrei por que o pronome aparece tanto, para ele ditar de quem o verbo está falando. Se você olhar para a conjugação inteira do verbo trabalhar no presente no inglês, ela só mudou uma vez, que eu levei um S. E esse S não é plural, porque quando eu digo he works, ele trabalha. She works, ela trabalha. Tá vendo? Olha aqui, ó, o work é igual aqui no último, mas they é plural. Pois é, verbo não tem plural no inglês. I work, eu trabalho. They work, eles trabalham. É isso. Então essa regra é muito importante, de modo que se você localizar este S na tua prova, um raciocínio tem que vir instantaneamente na tua cabeça. Opa, esse verbo está no presente. E se ele está no presente, ele não indica o que está acontecendo agora. Legal. Bom, de posse disso, como é que tem um problema aqui? Quando nós estudamos o verbo to be, nós vimos que, se eu quero fazer um negativo de is, eu jogava ele para negativa e virava isn't ou is not, porque o verbo to be é assim mesmo, todo especial. Se eu queria fazer um negativo de are, eu fazia aren't. Afinal de contas, o verbo to be faz tudo sozinho. Mas eu não vou pegar o work e fazer workn't, porque isso não existe. O verbo work, assim como todos os outros verbos, todos os other verbs, vão precisar de um auxílio para eu fazer o negativo e pergunta. Vão precisar de um verbo auxiliar. E eles escolheram como verbo auxiliar o verbo do, que é o verbo fazer. Então, vamos seguir o raciocínio aqui, ó. Se eu quero, por exemplo, fazer uma frase e dizer, eu trabalho todos os dias, eu vou pegar o I, vou ver quem que combina com ele aqui, ó, é o work, certo? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou escrever aqui, ó, I work every day, separado, tá? Beleza, note que não tem verbo to be aqui junto, tem o verbo work sozinho. Mas e se eu quiser fazer a negativa, como que fica? Aí eu vou ter que pegar o meu auxiliar, somar ele ao not, vai nascer um tal de don't, e aí eu coloco ele para ajudar o verbo aí para negativa. Vai ficar I don't work every day. Olha só que interessante. Esse don't só entrou aqui para ajudar o work aí para negativa. Mas daí eu te pergunto, tio Rê, peraí, mas você acabou de falar que o verbo do significa fazer. Essa frase, meus queridos, tem alguma coisa a ver com o verbo fazer? Não, né? Não tem nada a ver. A frase I don't work significa eu não trabalho, o que faz com que eu crie um macete importante para você. Toda vez que um verbo qualquer, ó, minha mão, ó, qualquer,
entra numa frase para ajudar outro, ou seja, ele faz papel de verbo auxiliar. O do está entrando na frase aqui como negativo para ajudar o outro a ir para negativa. Toda vez que isso acontece, quando um verbo entra numa frase para ajudar outro, ele perde a sua tradução. Isso acontece em 90% dos casos, então é um macete bom. Os verbos, quando fazem papel de verbo auxiliar, eles vão ajudar outro verbo, eles perdem a sua tradução. Essa frase é simplesmente, eu não trabalho todos os dias. É isso. E para fazer pergunta? Opa, a gente já sabe que em toda pergunta no inglês, alguma coisa passa para frente. Quem vai passar para frente? O auxiliar. Ele está lá para isso. Ele está lá para ajudar, para auxiliar. Então, você trabalha todo dia, o do passa para frente do you. Do you work, não é study, né? Do you work every day? Tudo bem? Você trabalha todos os dias? Note de novo que o do só está aqui na frente, mas ele não tem tradução de nada. Por quê? Porque ele perdeu a tradução dele, ele passou a ser auxiliar. Ele só está fazendo o que nessa frase aqui, ó? Ele só está dizendo, ó, a frase, a pergunta fica, você trabalha todos os dias? Poxa, mas se ele não tem tradução de nada, ele precisa aparecer aqui? Lógico que sim. Porque esse do aqui na frente está te dizendo o seguinte, ele está te dizendo assim, ó. Ele está te dizendo assim, ó, estou no presente, sou uma pergunta no presente. Como assim? É isso mesmo. Se eu pegar esse cara e trocar pelo passado dele, olha só que louco isso. Eu não vou precisar mexer em mais nada na estrutura, mais nada, e essa pergunta vai estar no passado. Então o auxiliar aqui na frente, apesar dele não ter tradução de nada, é ele que indica o tempo verbal da pergunta. Entendeu por que ele tem que aparecer? É isso. Maravilha, né? E feito isso, a gente sabe que essa pergunta, você trabalha todo dia? Ela pode virar uma pergunta mais complexa, mas eu já te mostro isso. Agora, vem comigo aqui um pouquinho. Olha só, e se eu pegar esse verbo do, que é auxiliar, e jogar aqui dentro? Jogar aqui dentro dessa conjugação que diz que aqui tem que ter uma regra do S. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. I do, you do, he, she, it, does. Então, na verdade, eu não tenho um auxiliar para fazer pergunta no presente. Eu tenho dois, o do e o does. Só que o does vai ser usado para he, she, it. É isso. E é isso que eu vou te mostrar aqui, ó. Olha só. Quando eu tenho o verbo normalzão na afirmativa, tenho que cuidar com a regra do S, justamente aqui no he, she, it, que foi o que aconteceu com o verbo. Levou um S, tá bom? Agora, quando eu faço a negativa, o don't, ele surgiu do do mais not. Mas se você olhar aqui, ó, o do, ele vira does pro he, she, it. Então, se o do gerou na negativa o don't, o does, que é para he, she, it, vai gerar o doesn't. É isso. Lembrando que, claro, não é só he, she, it, né? Se você falar John, John é um nome masculino, equivale ao he, você vai ter que usar o does também, tá? Se você falar Mary, Mary é um nome feminino, equivale ao she, ela, então vai ter que usar o does também. Então veja, quando eu chego aqui no he, she, it, ó, meu auxiliar mudou. Agora, olha que interessante, na negativa e na pergunta, eu não tenho S no verbo, tá vendo aqui, ó? Não tem S, não tem S. Só aqui, ó. Sabe por quê? Porque quando eu coloco a regra já no próprio auxiliar, não há necessidade de ter a regra no verbo. É isso. Eu não repito duas vezes a mesma regra. Quando o does passou para frente do she para fazer a pergunta, ele já levou o S. Ninguém mais precisa ter. Tá bom? Então essa é a cara do Simple Present na tua prova. Ou seja, se você se deparar com esse tipo de estrutura, ou verbo com S, você está diante do Simple Present. Isso significa, então, que ele não, a frase que tiver essa estrutura, não indica aquilo que está acontecendo. Não indica. Mas indica o que, então? É isso que a gente vai ver agora. Eu te disse no começo da aula que o Simple Present pode indicar 4 coisas diferentes. Então, aprendemos a bater o olho e a identificar frases tanto com o verbo to be, como com outros verbos. Tudo vai seguir esse padrão que a gente acabou de te mostrar. Agora, eu quero te mostrar como essa estrutura afeta a mensagem do texto, em nível interpretativo. Vem comigo, Simple Present Form. Já acabamos de falar disso. Ó, eu acabei de te explicar aqui a questão do don't, do doesn't, tá vendo? Então esse slide não é novidade. Vamos lá, ó. O que eu tenho? I like to read, verbo no presente sozinho. Quando eu quero fazer negativo, eu digo I don't. Por quê? Porque o does combina só com he, she, it. Então esse do vai virar don't, tá bom? Aí eu digo, eu não gosto. I don't like to read. O don't entrou aqui para ajudar o like aí para negativa, porque ele sozinho não consegue fazer isso.
E para fazer pergunta, o do passou para frente. Toda pergunta básica, ó, essa pergunta aqui é básica. Você gosta? Ela gera uma pergunta complexa. Ó, é a mesma estrutura. Ó, do you like to read? Do you like... Opa! Do you like to read? É a mesma estrutura. Só que eu só coloquei aqui um pronome interrogativo na frente, que é o I. Aí a pergunta mudou. Em vez de ser uma pergunta de sim ou não, você gosta de ler? Do you like to read? Você gosta de ler? Agora a pergunta passou a ser, por que você gosta de ler? Não dá para responder sim ou não, né? Ou eu posso perguntar assim, por exemplo, ó, when do you like to read? Quando você gosta de ler? Vamos ir marcando cada um de preto aqui, ó, tá? Então, why? Por quê? When? Quando você gosta de ler? How? Como você gosta de ler? Where? Onde você gosta de ler? E what? O que você gosta de ler? Mas é sempre a mesma estrutura. Agora, quando eu uso she, eu não posso esquecer que no she tem a regra do S, ó. She tem a regra do S. O he, she, it, né? Então vai a regrazinha do S, eu vou ter que usar o auxiliar does, que vai gerar na negativa doesn't. Enfim, tem o S na parada. A frase diz, she likes to read. Ela gosta de ler. Ela não gosta de ler. Ela gosta de ler. Tudo muito tranquilo. Uma vez dito isso, eu posso passar para o coração da nossa aula, que é o uso. Para que serve o Simple Present? O Simple Present serve para ações habituais, que eu gosto de chamar de ações frequentes. Cuidado com o nome. Porque a gente tem uma tendência de achar que tudo aquilo que é frequente é o que acontece muito. Sabe assim? Tipo, frequente, acontece muito. Não é verdade. Para nós, no conceito do inglês, frequente é aquilo que acontece e que se repete. É isso. Ações que se repetem são ações frequentes. Então, quando eu digo, eu assisto a aula do Renato todos os dias, tá na cara que essa é uma ação frequente. Mas quando você diz, eu vou à praia uma vez por ano, é uma ação frequente. Como assim? Ué, se você vai à praia uma vez por ano, indica que a cada ano essa ação se repete. Só que ela tem uma frequência mais espaçada. Lembra de não ir pelo senso comum da palavra. Então, se você disser que o cometa Halley passa pelo planeta Terra a cada... Quanto tempo? 75 anos. 75 anos. É uma ação frequente. Porra, mas leva 75 anos. E daí? O tempo é relativo, já dizia Einstein. Para nós pode parecer muito tempo 75 anos, mas comparado com a idade do Sol, 75 anos não é nada. O Sol fala o quê? Já está passando Halley de novo pela Terra? Então o que acontece? Ações frequentes são ações que se repetem. O fato delas se repetirem não significa que elas estão acontecendo agora. Dá uma olhadinha nesse exemplo. Josh usually travels to the beach at weekends. Ó, o Josh geralmente viaja à praia nos finais de semana. Primeira característica que me chama a atenção é que o Josh é ele, e ele é he, então tem S no verbo, porque com he, she, it tem S. Mas quando eu digo que o Josh geralmente viaja à praia nos finais de semana, at weekends, significa por alguma possível interpretação que ele está viajando agora, no meio da viagem? Não. Não, percebe isso? É importante você entender isso. Agora vamos para o outro caso. O Simple Present é usado para indicar fatos, e fato é aquilo que é, ou por convenção, ou por constatação, ou por experimentação. Quando eu digo a água ferve a 100 graus Celsius no nível do mar em condições normais de temperatura e pressão. A água sempre ferve a 100 graus Celsius no nível do mar em condições normais de temperatura e pressão? Sim. Como que os caras descobriram isso? Por experimentação. Foram lá e experimentaram fazer isso. Então veja, um fato é aquilo que é e não necessariamente implica numa ação. Dizer que a água ferve a 100 graus Celsius não significa que tem água fervendo agora na panela. É essa distinção que eu preciso que você faça para a tua prova. Olha o exemplo que a gente tem aqui, ó. The moon is our natural satellite. A Lua é o nosso satélite natural. Quando eu digo a Lua é o nosso satélite natural, não tem nada acontecendo nessa frase. É porque é, verbo to be. Por que a Lua é o nosso satélite natural? Porque tudo que está na nossa órbita é um satélite. E como ninguém colocou a Lua lá, é um satélite natural. É isso. Convencionou-se. É uma convenção. Convencionou-se chamar aquilo que está na nossa órbita de satélite. Legal? Bom, agora a gente vai falar o seguinte, gente. Você acredita que um verbo no presente, usando todas essas estruturas que eu te ensinei, pode indicar futuro? Pô, como assim? Pois é, mas a notícia boa é que é igual ao português. Olha só, quantos de nós, depois que aprendemos a conjugar verbos no futuro, a gente realmente fica conjugando? Quantos de nós iríamos virar para um colega e dizer assim, ó, ei cara, o show começará às 9, esperarei por ti na entrada? A gente não fala assim. A gente usa verbo no presente para dar ideia de futuro. Velho, o show começa às 9, ó, peguei o verbo no presente, começa. Espero você na entrada, ó, peguei o verbo espero, no presente.
É bem comum a gente usar isso, ou usar aquele famoso que vai fazer, né? Eu vou, o show vai começar, eu vou esperar por você. Que é meio, enfim, né? É mais popularzão, certo? Mas é possível usar um verbo no presente para dar ideia de futuro e a gente faz isso faz tempo. Agora só não fala, pelo amor de Deus, aquele eu vou ir, que o vou ir é horrível, né, cara? Eu vou ao show. Não, eu vou ir. O que quer dizer eu vou ir, velho? Eu vou ao quadrado, tipo, eu vou muito. Não, eu vou ao show, eu vou ir. Você vai ir também? Fica feio, tá? E aí, por fim, tu acredita que um verbo no presente, com todas as conjugações que eu te mostrei, regrinha do S, don't, doesn't, pode indicar passado? Olha a importância da gente estudar gramática, interferindo diretamente na interpretação do que você está lendo. Mas a notícia boa aqui também é que você também já faz isso no português. Você também já usa verbos no presente para dar uma ideia de passado quando é uma narrativa. Quando você está contando história. Quer ver? Vou inventar uma historinha aqui. Eu sempre uso esse exemplo e eu vou usar todos os verbos no presente, todos. Para cada verbo no presente que eu te falar, eu vou mostrar nos dedos. Eu só quero que você perceba se dá para entender que tudo isso já aconteceu, passado. Os verbos vão estar no presente, vê? John chega em casa tarde. Ele encontra a porta arrombada. Ele entra. Está tudo revirado. Ele chama a polícia. É tarde demais. 6 verbos, tudo no presente, mas eu acredito que ficou muito claro que tudo já aconteceu. Isso é bem comum no inglês, tá? É bem comum no português e no inglês. Olha que bacana. Então não tem novidade no item letra C e D. Você já usa verbos no presente, no português, para dar ideia de futuro. E você já usa verbos no passado, no português, para dar ideia de passado, certo? Quer dizer, verbos no presente para dar ideia de passado. Ou seja, vamos por exemplo da letra C. The bus leaves at 10 o'clock. Se eu olhar aqui, ó, estou usando o verbo no presente, com a regra do S, tudo igual ao simple present. Mas a frase diz, o ônibus parte às 10. Quando eu digo o ônibus parte às 10, não partiu ainda. É futuro. Mas eu também posso ter uma narrativa, que nem eu disse para vocês a historinha do John. Aqui eu peguei uma narrativa histórica, falando da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, a Segunda Guerra... Perdão, vamos voltando. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial acaba. Ó, com regra do S e tudo. Mas quando eu digo a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945, já acabou. É uma narrativa, e uma narrativa histórica. E tudo isso poderá permear o seu texto. É possível que caia e você tem que dominar. Beleza? Nosso tempo é escasso, que pena, senão eu ficava falando aqui o dia inteiro com vocês, mas você já sabe que se precisar de mim, sabe onde me encontrar, tá certo? E vai praticar comigo lá no canal do YouTube Inglês que Cai na Prova. Dou a prova concursos, é uma parceria minha com eles. A gente fica corrigindo prova de tudo que é banca, só para te ajudar. Na fachola, eu sei o que cai na prova, eu vou lá e te conto de graça. Tá certo? É uma maneira de você praticar também. Te vejo na nossa próxima aula, na nossa próxima e penúltima aula. Que pena, o que é bom dura pouco. I see you. Bye.